Bem-vindos ao canal Fichas para Estudar. Aqui vão encontrar vídeos explicativos da disciplina de Matemática sobre matérias do primeiro ao nono ano. Vão encontrar ainda várias correções ou soluções explicadas de fichas e testes que partilho no site fichasparaestudar.net. Espero que a partilha que faço aqui vos ajude a alcançar o sucesso escolar. Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fichas para Estudar. Hoje o tema do vídeo é o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Portanto, vamos falar de divisores e de múltiplos. E o que eu quero mostrar aqui neste vídeo é, ou melhor, são duas formas de resolverem ou de encontrarem o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Situações em que utilizam cada um deles. Na matemática, por exemplo, além das situações problemáticas que vos hei de trazer mais para a frente, para perceberem onde é que, em que tipo de situações é que nós utilizamos, ou em que tipo de problemas é que nós vamos utilizar o máximo divisor comum e em que situações que dá para perceber bastante bem a distinção entre os dois, em que vamos utilizar o mínimo múltiplo comum. Então, em termos de matéria de matemática, normalmente usamos o máximo divisor comum para descobrirmos ou para simplificarmos uma fração. Portanto, é o maior divisor possível que eu consigo, pelo qual eu consigo dividir o numerador e o denominador. E o mínimo múltiplo comum é mais usado para conseguirem colocar o mesmo denominador quando, por exemplo, estão a somar ou a subtrair frações. Eu posso-vos deixar aqui um vídeo no topo para verem essa matéria e para perceberem a utilização de cada uma delas. Então, como é que nós podemos calcular de uma forma muito simples, quando os números são mais pequenos, mais simples? Podemos calcular através de fazendo os divisores e aqui fazendo os múltiplos e percebendo entre eles o que é que há de comum. Então vamos ver. Se eu fizer aqui os múltiplos, neste caso os divisores, desculpem, de 6, o que é que temos? 1, que é sempre, não é? O 2, o 3 e o 6. Aqui vou fazer os divisores de 9. Então tenho o 1, tenho o 3 e tenho o 9. Se eu depois for colocar a interseção entre os dois, portanto vou fazer a interseção entre os divisores de 6 e os divisores de 9, eu vou ver o que é que eu tenho em comum. E a única coisa que eu tenho em comum, além do número 1, não é? Portanto, além do 1, é o 3. Então é isso que eu vou escrever. Como aqui o que me pede é o máximo divisor comum, então o meu máximo divisor comum entre 6 e 9 é 3, ok? Vamos fazer em relação aos múltiplos. Em relação aos múltiplos, se eu fizer múltiplos de 6, aqui vou fazendo os múltiplos de cada um, vou fazendo um e outro, está bem? Para tentar perceber onde é que eu tenho aqui é o maior, não é? Aqui o mínimo múltiplo comum é o primeiro múltiplo que eu encontrar, não é? Porque senão os números são infinitos, não é? Portanto, eu tenho que encontrar o primeiro comum que eu encontrar aos dois, é esse que será o meu resultado. Então, tenho 6, 12. Vamos fazer, por exemplo, 2 em 2. Aqui, 9, 18. Olha, encontrei, ok? Vamos pôr reticências, porque nós temos muitos múltiplos. E a minha interseção entre os dois o primeiro será 18. Hei de ter mais, mas o primeiro será 18. Então, temos aqui, então o meu resultado será 18, ok? Esta é a forma mais simples, ou quando os números são pequeninos, às vezes até em contas, até números até 10, dá para fazer assim porque é relativamente simples, sabendo a tabuada, chegam lá depressa. Este é o primeiro método, está bem? Vou explicar como é que podem fazer através da decomposição de fatores primos. Ok, em relação ao segundo método, o que é que nós vamos fazer? Como eu disse há pouco, vamos fazer uma decomposição de cada um destes números em fatores primos,
que não é mais do que uma sucessão de divisões. Então vamos lá, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui o 6, vamos colocar aqui um tracinho, ok? E eu só vou pensar nos divisores que sejam números primos. Relembrando o que são números primos, são números que só têm dois divisores, o número 1 e eles próprios. Então, o primeiro número primo que eu tenho é o número 2, sendo que o 6 é um número par, então eu vou colocar aqui o número 2. Então, o que é que acontece? Eu estou a fazer aqui uma divisão, ok? E deste lado eu vou colocar o resultado dessa divisão. Então, 6 a dividir por 2 dá 3. E agora vou pensar qual é o número primo pelo qual eu posso... O primeiro número primo, pensem sempre no menor número primo, pelo qual eu posso dividir o número 3, que só poderá ser por 3, ok? E deste lado eu vou colocar o resultado. Quando chegam aqui, significa que eu já fiz tudo o que era possível de divisão deste número. Por baixo vou colocar o seguinte. Vou colocar o produto de fatores, lá está, a decomposição num produto de fatores primos deste número que eu tenho aqui. Vou fazer exatamente a mesma coisa para o número 9. Então, 9, não posso dividir por 2 porque ele é par, lembrando, lá está, que tenho que fazer uma divisão. Posso dividir por 3. 9 a dividir por 3 dá 3 e, novamente, eu só posso dividir o 3 por 3. Então, para o 9, eu tenho 3 ao quadrado, ok? Eu vou pôr aqui entre parênteses, isto é 3 vezes 3, está bem? Potenciação. Então, o que é que nós vamos fazer? Aquilo que nós vamos fazer para colocarmos aqui o resultado é escolher os fatores, dependendo do que eu estou a trabalhar, escolher os fatores entre um e outro. O que é que eu quero dizer com isto? Então, para o máximo divisor comum, a única coisa que eu posso escolher são os fatores que são comuns de menor expoente. Ok? E deste lado eu vou escolher os fatores comuns e não comuns de maior expoente. Ok? Então, significa que o que é que eu tenho? Fatores comuns. Só tenho o 3, ok? E dentro disto, dentro dos que são comuns, eu só vou escolher o que tem menor expoente. Lembrando que quando não tem nenhum, é como se fosse o número 1, está bem? Então este é menor. Lá está. O único resultado possível para ali, está bem? Já em relação ao mínimo múltiplo comum, eu escolho os fatores que são comuns e não comuns de maior expoente. Neste aqui, o que eu vou escolher é este, ok? E ainda tenho um não comum aqui deste lado. Então será isto que vocês têm, o 18 que tem aqui. Não sei se não devem conseguir ver. Vou colocar aqui por baixo. Aqui assim. Bom, vamos colocar aqui assim para verem que dá 18. Ou se quiserem eu vou colocar aqui novamente, para ser mais fácil para perceberem. Então o que é que eu vou escolher? 3 ao quadrado vezes 2, ok? 3 vezes 3, 9, vezes 2, o tal 18 que têm aqui, está bem? Portanto, relembrando, podem fazer a resolução do máximo divisor comum e do mínimo múltiplo comum através dos múltiplos e dos divisores, fazendo os múltiplos e divisores de cada um e vendo o que é que há em comum, fazendo a interseção dos dois, ou então fazendo através da decomposição de fatores primos, está bem? Eu trarei mais exercícios, vou fazer mais vezes este método e no próximo vídeo trarei 3 formas de calcularem o máximo divisor comum. 2 delas serão estas, a terceira será através do método de Euclides, que depois explicarei melhor nesse vídeo. Espero que tenham percebido. Se houver alguma dúvida já sabem, é só deixarem nos comentários. Obrigada por terem assistido. Até ao próximo vídeo.